hoje, o nosso convidado da nossa palestra é o Carlos. Ele, Espera que ele tem um currículo um pouquinho extenso e eu separei aqui e não estou conseguindo achar. Espera só um minutinho. Então, é o Carlos Campetti, que se encontra ali. Não dá para a gente pôr ele na tela? Ah, quando ele falar, ele vai aparecer. Então, ele é jornalista, ele tem pós-graduação em marketing e MBA, ele é funcionário aposentado do Banco do Brasil, ele é um dos diretores da FEB e coordenador da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Ele administra em colegiado o Centro Espírita Sem Fronteiras, com todas as atividades virtuais. E ele também é um médium de psicofonia e palestrante, e é coautor do livro Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Então, Carlos, seja muito bem-vindo, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite para palestrar nessa nossa manhã. O tema vai ser Carregar a Cruz, e ele aceitou o nosso convite também para fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação imensa estar aqui com vocês, Isabel, todo o grupo, e ficamos, assim, sentimos uma alegria muito grande quando nós soubemos, né, que esse grupo foi formado em Utah. E antes da prece, queria apresentar para vocês a Kemi Adams, que está aparecendo aqui. Ela é da Califórnia, e com ela nós fundamos, quando nós estivemos morando em Los Angeles, o Centro Espírita, que tem o nome de Blossom Spiritist Society hoje em dia, e tinha atividades presenciais, mas com a pandemia também foi todo virtual. Tem várias atividades, e com a Kemi também nós desenvolvemos o projeto do Centro Espírita Sem Fronteiras, que é um grupo totalmente virtual, sediado em Brasília e afiliado à Federação Espírita do Distrito Federal. Então, aí depois, Isabel, se quiser trocar o contato com a Kemi, não é, para trocar figurinhas do futuro e aí intercambiar experiências, isso é muito bom. Então, uma satisfação imensa. Vamos fazer a prece, então, conforme fomos convidados, para a gente, então, seguir com o assunto que foi proposto para hoje. Divino Mestre Jesus, muito agradecido, Senhor, pelo amparo, pela assistência que nós temos recebido sempre, de teu coração magnânimo, dos teus mensageiros de amor e luz. E nesta manhã, em Utah, e tarde aqui em Brasília, nós rogamos que os benfeitores amigos em teu nome nos possam inspirar, não apenas as palavras, mas principalmente o entendimento do tema que nos reúne, que ele seja de muito proveito para todos nós, e que possamos tudo examinar à luz do Espiritismo. Pedimos bênçãos de paz para o centro que nos abriga, situado em Utah, e pedimos que os benfeitores amigos possam transmitir bom ânimo para os trabalhadores do centro, para os seus frequentadores, que possam continuar mantendo essa chama, essa luz viva para os corações daqueles que estão sedentos e buscando o caminho do conhecimento espiritual. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam com todos nós. Graças damos a Deus, nosso Pai. Bem, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, no item 18, uma referência a carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Nós vamos começar pela citação desse texto evangélico. Vamos falar conforme a nossa memória, não vamos ler o texto, não. Jesus teria, em um dado momento, feito a seguinte afirmativa, e eu diria o Cristo fez a seguinte afirmativa: quem quiser salvar a vida, perdê-la-á.
Mas aquele que renunciar à vida por amor de mim, esse a salvará. E isso tem um sentido muito profundo e muito relacionado com a proposta espírita, porque a gente precisa aprender a extrair da letra o espírito para poder compreender. E se Allan Kardec, inclusive no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que há uma chave sem a qual a gente não consegue entender a mensagem do Cristo, não consegue entender o Evangelho, a Boa Nova. E a chave é o conhecimento da vida futura. Então, a vida futura é o eixo central do ensinamento do Cristo. E todas as vezes que ele falava, ele fazia referência a essa realidade, a realidade espiritual e a dicotomia entre estar vivendo no mundo material, atraídos pela matéria, na necessidade de superar os impositivos da matéria, porque nós não somos corpos de carne. Nós temos uma organização física transitória, mas nós somos espíritos imortais. Então, no momento em que ele fala, aquele que quiser salvar a vida, perdê-la, se a gente não tem o entendimento que o Espiritismo nos traz, nós ficamos meio desorientados. Do que ele está falando, afinal de contas? Aí nós vamos perceber que em cada encarnação nossa, nós temos uma programação espiritual. A gente, quando está lá no mundo espiritual, se já tem condições, a gente programa a seguinte etapa reencarnatória nossa. Se a gente ainda não tem condições, os mentores amigos fazem isso por nós. Mas há uma programação. Nós teremos, naquela nova etapa reencarnatória, uma nova personalidade, diferente das anteriores, em função das injunções, inclusive genéticas, das experiências acumuladas, dos propósitos firmados, dos objetivos que nós temos para aquela reencarnação. Então, nós formamos uma personalidade. Paulo, num dado momento, vai afirmar: o homem morre uma só vez. E é verdade. O dia que o homem, Carlos Campetti, morrer, o Carlos Campetti não vai morrer nunca mais. Agora, a alma, o ser imortal, vai persistir, mas não necessariamente será chamado e reconhecido por Carlos Campetti, porque quantas outras reencarnações já teve antes? A gente poderia dizer quantas personalidades já teve. Ora homem, ora mulher, passando pelas distintas experiências. E então, quando Jesus fala, quem quiser salvar a vida, ele está se referindo à vida material, à vida da persona transitória, do homem que vai morrer uma só vez. Então, aquele que reencarna e fica só entregue às questões do campo material, quando chega no mundo espiritual, que vai fazer o balanço da proposta reencarnatória e o que foi feito, o indivíduo diz: ai meu Deus, dá outra oportunidade para mim, porque eu tenho que voltar, porque eu não fiz nada do que estava previsto. Então, perdeu o que Jesus chama de vida ali, perdeu a reencarnação. Hoje nós podemos dizer com o Espiritismo: perdeu a existência. Vai ter que ter outra existência para fazer o que não fez. Agora, aquele indivíduo que, ao reencarnar, diante de toda essa programação feita, aqui está atento, que é uma personagem transitória, que precisa estar atento à realidade espiritual, que precisa trabalhar pelo seu aperfeiçoamento, e precisa estar trabalhando para ser verdadeiro cristão. E como Allan Kardec, o verdadeiro cristão, nos diz Kardec, que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma pessoa, e na definição do codificador, o verdadeiro espírita é aquele, né, se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Então, nesta situação, nós, atentos, precisamos colocar a existência a serviço da imortalidade e trabalhar para sedimentar em nós os aspectos espirituais, cumprindo com a proposta reencarnatória para não ter que repetir a experiência que a gente não soube aproveitar. Então, aí é onde ele vai colocar, e o Cristo é quem diz: aquele que quiser salvar a vida,
perdê-la. Mas aquele que renunciar à vida por amor de mim, ou seja, a personalidade que for submetida aos interesses do ser imortal, então o ser imortal vai ganhar aquela existência. A personalidade vai cumprir a sua função. Parece até uma contradição, não é? Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E a gente, então, coloca o nosso instinto de conservação aí em jogo, né? Até parece uma contradição isso, mas não tem contradição nenhuma. Nós somos orientados a zelar do nosso corpo, a cuidar da organização física, que é muito importante para nós durante a nossa reencarnação. Mas saber sacrificá-lo quando for inevitável para não falir nas provações. É aquela situação que os discípulos passaram naqueles momentos iniciais, compreenderam isso e se entregaram de fato à essência, à realidade espiritual. Então, aquele que quiser conservar a vida física, a vida material, ele vai continuar sujeito às reencarnações. Vai precisar reencarnar ainda muitas vezes. E cuidado, gente. O espírita às vezes fica até pensando: ah, já vou programar a minha próxima. Ah, se eu pudesse, eu já estaria programando a minha próxima reencarnação. Até quando? Porque o propósito das reencarnações é nos auxiliar a nos libertar da necessidade de reencarnar. Tá bem? Bom, é uma questão realmente de compreender que o corpo é um instrumento para a prática do bem, da caridade, do trabalho em relação ao semelhante. O homem não se pertence. É preciso se desapegar, inclusive, de si mesmo, renunciar a si mesmo para valorizar a essência. É o desapego das riquezas do mundo e de tudo aquilo que esteja relacionado com o campo material. Tudo isso com muito critério e muita ponderação, porque se aqui viemos para a reencarnação é porque nós temos necessidade dela. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer a pergunta ou reservar a pergunta para daqui a pouco. Em alguns momentos a gente pergunta para vocês se tem alguma coisa. Se não tiver nada, a gente continua aprofundando o tema, tá bem? Mas se tiverem perguntas, não deixe de colocar. E quem está acompanhando pela internet pode escrever no chat a sua pergunta ou seu comentário, não é isso? Bem, perder a vida por amor do Cristo e do Evangelho. Então, a fé é uma palavrinha tão miudinha, só tem duas letrinhas, fé. A fé, ela tem muitos sentidos dentro do Evangelho. A gente normalmente relaciona a fé com crença, mas nem sempre foi nesse sentido que Jesus utilizou. Dou um exemplo clássico, que é daquele centurião romano, que pede a Jesus para curar o seu servo. E Jesus, então, manifesta o interesse de ir à casa dele. E ele diz que a casa dele não é digna de receber Jesus, mas que não é necessário que Jesus vá aí. Porque assim como ele tem aqueles que ele manda e que cumpre as ordens dele, ele sabe que Jesus também tem aqueles que ele, dando a ordem, vão cumpri-la. E Jesus, então, diz que aceita aquilo, naquele momento o servo é curado, sem ninguém ir lá. Do que era que o centurião estava falando? O centurião tinha o conhecimento de que Jesus tinha uma pleiade de espíritos que estavam a seu serviço, obedecendo às suas ordens. Então, quando termina ali, Jesus vai comentar com os discípulos: nem mesmo Israel vi tamanha fé. Não é questão de crença, é uma questão de conhecimento mesmo, de saber das coisas. Então, nem Israel ele tinha visto tamanho conhecimento da realidade espiritual como ele encontrou com aquele centurião. Então, prestemos atenção que a fé, ela, quando verdadeira, é um antídoto para muitas coisas da vida, inclusive o ridículo e as perseguições, as incompreensões. A fé, quando é sólida, ela não se abala, não se deixa abalar por nada. Então, é esse tipo de fé que nós precisamos desenvolver. A fé que é aquela confiança na nossa própria capacidade de realização, aquela convicção de que nós somos criados por Deus, nosso Pai, para ser felizes, e que a felicidade é uma conquista não para o fim da luta lá
nos últimos tempos. A felicidade é o nosso caminho de crescimento espiritual, porque tudo nós podemos fazer com alegria, com dedicação, com satisfação, com prazer mesmo, no sentido de auxiliar e servir o nosso semelhante. Então, a doutrina espírita nos auxilia a conhecer o nosso objetivo. O mundo espiritual pré-existe e sobrevive ao corpo físico. Nós existimos antes da reencarnação e vamos seguir existindo depois. E isso não é figura de retórica. É necessário que compreendamos isso, porque isso é fundamental. Porque se vocês já, alguém foi católico ou protestante ainda nessa encarnação, vai se lembrar que existe aquela crença de que a alma é criada no momento da concepção do corpo. E não está isso no Evangelho em lugar nenhum. Isso sim é uma crença, mas não é um fato. Porque o fato é que a gente pré-existe a existência do corpo. Quando o corpo é formado, o espírito já existia e vai simplesmente se ligar ao corpo, como é colocado pelos espíritos, molécula a molécula, até o desenvolvimento completo da organização que vai lhe permitir, então, a nova reencarnação. Então, o nosso objetivo é o progresso espiritual. E o trabalho, ele é fundamental dentro desse processo. Tudo no universo é ação. Eu me admiro quando eu olho para a natureza, abundância. Abundância. A gente olha assim e pensa, não é? Para que a bananeira? Eu estou olhando para uma bananeira no meu quintal agora mesmo, porque aqui em Brasília a gente tem um quintalzinho com algumas árvores frutíferas, e eu vejo que ele é um tronco que cresce para dar aquele cachinho, né, cachinho de banana, mas dá um monte de banana ali. E é só aquilo ali que ele vai dar. Depois pode cortar, porque vai vir outro broto, do outro broto vai nascer outro cacho. A natureza é abundante. É uma coisa impressionante a abundância. Olha a mangueira, quantas mangas que dá em cada safra. Tem 2 pés de manga, tinha um terceiro, mas teve um inquilino aqui que mandou cortar a mangueira, né? Era uma das melhores do quintal. A gente geralmente não corta árvores frutíferas só quando não está dando nada, né? Para substituir por outra que dá alguma coisa, mas tudo bem, né? São concepções. Então, o que acontece? Olha a abundância. E a gente precisa entender que tudo trabalha na natureza em favor de nós, para a nossa sustentação no campo da matéria. Sendo um trabalho pessoal, individual, intransferível, a questão da dedicação à nossa evolução, ao nosso crescimento espiritual. Então, o trabalho, ele tem vários valores, se a gente pode colocar assim. Um dos primeiros valores do trabalho é a domesticação da vontade. A gente trabalha para a satisfação das necessidades básicas, precisa, tem que sustentar-se aqui no mundo, mas não é a única coisa que existe. Agora mesmo, Bill Gates estaria discutindo a possibilidade das pessoas trabalharem 3 dias na semana para terem o resto do tempo, ou seja, a maior parte da semana, que seriam outros 4 dias, para cuidar de si, dos seus próprios interesses. Aí, quando a gente não tem uma realidade espiritual, o indivíduo entra em parafuso. Eu tive um chefe que, quando aposentaram ele, porque ele não queria se aposentar, no primeiro dia de aposentadoria, ele se pegou na parada de ônibus, vestido com terno do trabalho, que naquele tempo trabalhava com terno na função dele, e ele estava na parada do ônibus. E já ia entrar no ônibus quando ele se deu conta que ele tinha se aposentado. E entrou num processo terrível, porque ele não conhecia nada mais além do próprio trabalho profissional. Só vivia em função daquilo. Então, quando ele foi obrigado a se aposentar, ele entrou numa depressão terrível. Aí a gente diz assim, o espírita verdadeiro, quando se aposenta, não sente nem falta. Ele é e tem a obrigação de ser um excelente profissional, dedicado, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, mas realiza já o trabalho voluntário enquanto está no trabalho profissional. Quando sai do trabalho profissional, se dedica exclusivamente ao trabalho voluntário. Não tem solução de continuidade. Então, nós, pela
pelas demandas da organização física. O primeiro que acontece é a domesticação da nossa vontade, na necessidade da satisfação de atender às nossas necessidades básicas. Bom, então, o segundo é a governança de nós mesmos. Os agressivos se escravizam uns aos outros e vivem dentro de um círculo vicioso. Num tempo, o agressivo é o agressor dos outros, no outro tempo, ele é o agredido. E assim vai se sucedendo, às vezes, encarnação atrás de encarnação. Aquele que domina, assume um posto-chave de comando, é um político importante. Na outra encarnação, vai nascer, às vezes, sem ter condição até de estudar, de aprender nada, para exercitar a humildade e o respeito àqueles que explorou durante o tempo que tinha poder e que tinha condições de servir e que renunciou a servir para satisfação própria ou defender interesses espúrios de grupos ou os próprios. Então, é muito interessante como a gente vai aprender a governança de nós mesmos no processo da convivência. E o terceiro aspecto, o terceiro valor do trabalho é a educação. O trabalho se expande, o homem começa a entender a necessidade de servir para merecer, servir para gerar créditos, a serem utilizados para servir mais. Porque aquele que tem, mais lhe será pedido, mas aquele que já tem, mais lhe será dado. E aí, então, o indivíduo entende que o que ele vai receber mais é a possibilidade de servir mais, de trabalhar mais pelo bem do comum, pelo bem do semelhante. E aqui dentro do valor do trabalho, nós vamos colocar como quarto ponto a doutrina espírita. A caridade surge como necessidade imprescindível. Fora da caridade não há salvação. Meu Deus, mas você não ia falar sobre carregar a cruz? Estamos falando todo o tempo sobre carregar a cruz. Nós estamos carregando a nossa cruz em quantas encarnações já? Quantas encarnações que nós estamos carregando a cruz? E quantas vezes nós vamos ver uma historinha aqui, nós fizemos o que vai ser contado na historinha com a cruz. Vocês já vão ver daqui a pouquinho, só para ficar aí com mais vontade, não é? Então a doutrina espírita vai nos orientar para o aproveitamento das oportunidades. O homem serve para merecer, mas o trabalho para a felicidade transforma-se na felicidade de trabalhar. Como a gente tinha dito, a felicidade é o próprio caminho que nós trilhamos para alcançar a nossa evolução espiritual. Então, o homem serve para merecer, mas o trabalho para a conquista da felicidade transforma-se na felicidade de trabalhar, de servir, de cooperar. Então, aí nós entramos no tópico específico de carregar a cruz. Bom, qual foi a cruz do Cristo quando esteve junto de nós? Foi a cruz do exemplo e do sacrifício. Foi um espírito puro que esteve entre nós, o mais puro que já esteve entre nós, conforme a expressão de Emmanuel de outros espíritos superiores. O que significa seguir o Cristo? Ele é a luz sublime. Há uma extrema distância entre nós e ele. Mas ele afirmou que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia e mais ainda. Então é porque é possível chegar onde ele chegou. E nós chegaremos, mas para isso é necessário o esforço próprio. Não vamos chegar de graça, esse período já passou, da gente ir lá e cumprir com os rituais da nossa religião, e por causa disso a gente vai ter um lugar lá no céu. Esse tempo já acabou, esse tempo já passou. A gente sabe que não é assim que funciona. Nós não podemos ficar esperando um céu beatífico que não existe, que é a criação da nossa ilusão, porque nós queremos descansar. Prestemos atenção. Descansar do quê? E aí nós nos lembramos daquela pessoa que ia todo dia para o trabalho e ele ia caminhando ali para o trabalho dele, para pegar o ônibus, provavelmente, alguma coisa assim, passava na frente da casa de um homem que ele via sentado. Logo de manhãzinho o homem estava lá, ele via pela janela o homem sentado lá, não sabia o que o homem estava fazendo, ele pensava assim, será que isso aí não tem trabalho? O que será que esse sujeito faz, não é? Porque todo dia está lá do mesmo jeito, sentado lá, né? Aí um dia ele vai passando e o homem está no jardim, está cuidando das plantas.
Aí ele para, né? Cumprimenta, diz: ah, eu passo todo dia aqui e vejo o senhor sentado lá em cima. Hoje o senhor está trabalhando? Aí ele disse: não, 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 hoje eu estou descansando. Ah, mas como o senhor não está trabalhando no jardim? Não, isso aqui é um refrigério para mim. Eu sou professor. Quando o senhor passa de manhã, eu estou preparando minhas aulas para ajudar os meus alunos. Então, cuidar do jardim era um refrigério para ele, uma mudança de atividade para descansar. Deu para entender? Então, a gente vai vendo que muitas vezes a gente, lógico, o corpo precisa de repouso. Está no livro dos Espíritos colocado isso. Qual o limite do repouso? Isso Deus deixa para cada um. Qual o limite do trabalho? O das forças. Ah, bom, agora eu vou entender. Quer dizer que eu tenho que descansar quando eu preciso repor as forças. Mas muitas vezes a gente quer descanso eterno, ir para o céu para descansar eternamente. Já pensaram o tédio que seria isso? Vocês já pensaram? Então, seguir o Cristo, que é luz sublime, é necessário, de fato, fazer o esforço. Não é a luz que ofusca, de forma nenhuma. Mas vamos lá. Nós todos somos convidados a carregar a nossa cruz. Qual é a nossa cruz? Carregarmos com as nossas imperfeições, com as nossas dívidas do passado, aprender a paciência para conosco mesmo, aceitar que nós somos seres falíveis ainda, mas nunca acomodar-se. Suportar as provações e expiações com paciência e resignação, pois nós entendemos que elas nos são necessárias. Tolerar as nossas tendências inferiores sem nos condenar, mas lutando sempre por nos aperfeiçoar. Nunca nos acomodarmos na situação em que nós nos encontramos, entendendo que sempre é possível ir um pouco mais além. Ao nos enganar, a cometer os erros, os nossos enganos, levantar-se. Caiu, se levanta. Caiu de novo, se levanta. Caiu outra vez, aí é nessa hora que eu vou lá na frente do espelho e olho para mim mesmo e digo assim, para mim mesmo, eu olho para a personalidade e digo assim: ai, Carlos Campetti, até quando vos suportarei? Não é? Quando é que vai entender que você não tem importância nenhuma, mas não tem mesmo? Apesar da valorização que se diz que a gente tem que dar para a gente mesmo, nós nos valorizamos na renúncia de nós mesmos e no trabalho em favor do nosso semelhante. Não é pelo egoísmo que a gente vai se valorizar nunca, porque o egoísmo é depreciativo. Então, agradecer a Deus as provações e as dificuldades e compreender que bendita é a mão que nos fere, porque nos dá a oportunidade da reparação dos nossos enganos, de trabalhar a nossa humildade, a nossa resignação e a aceitação das agruras que a vida nos apresenta. Não é fácil, mas é necessário. Então, suportar a cruz sem maldizê-la ou lamentá-la. A cruz, ela é do tamanho do nosso ombro. É conforme a nossa possibilidade. Então, tem uma historinha de um sujeito que ele estava muito satisfeito com a cruz dele. Essa é uma história católica, tá? Eu vou contar duas histórias católicas hoje. Então, o sujeito estava muito contrariado com a cruz dele. Eu não aguento, eu não aguento, não aguento mais. Quantas vezes a gente já falou isso aí nessa encarnação? Eu não aguento mais. Quantas vezes? Vamos tentar lembrar. Então, eu não aguento mais. Aí ele estava nessa situação de não aguento mais e alguém viu ele nessa aflição e disse: olha, tem o seguinte, tem um local ali que é o local onde estão guardadas todas as cruzes. Leva a sua cruz lá e apresenta a sua reclamação lá. Quem sabe troca a sua cruz. Aí ele foi carregando a cruz até lá. Chegou lá e viu um homem sentado lá no escrivaninho. Disse: eu estou insatisfeito com a minha cruz. Eu não aguento mais essa cruz, não aguento mais. Dá para trocar de cruz? Aí o sujeito disse: olha, fique à vontade, deixa eu anotar o número da sua cruz aqui, né, para saber qual é a cruz direitinho, para ficar o registro, mas o senhor leva ela lá para dentro. Eu não posso tocar na sua cruz, não.
senhor leva ela, ali tem o depósito das cruzes, está cheio de cruz lá. Coloca a sua cruz lá dentro e procura. Pode testar todas as cruzes. Aquela que lhe parecer que é melhor, traz ela para fora. Mas passa aqui comigo, que eu tenho que registrar o número da cruz. Não é? Eu tenho que saber com quem está cada cruz. Eu sou responsável por isso, eu presto contas. Então, o senhor não saia sem trazer aqui para a gente ver o número e deixar o registro. Aí o sujeito entrou lá, botou a cruz dele lá e disse: ai, livre de você. E saiu testando as cruzes. Testou, passou horas testando as cruzes. Não achava nunca nenhuma que encaixava no ombro dele, que ele se sentisse confortável. De repente ele botou uma e falou: ah, puxa vida, oh, mas que coisa boa. Assentou como uma luva e, e olha que leve, tão diferente da minha, que eu estava carregando, e saiu lá para fora. Já ia, né? Porque a gente esquece dos deveres, né? Já ia passando e o homem lá da escrivaninha chamou ele: ei, vem cá, vamos anotar o número aqui. Esqueceu? Tem que anotar o número? Desculpa, eu estava tão entretido, estou tão feliz que eu consegui achar minha cruz. Agora eu não vou ter mais problema para ficar reclamando da minha cruz. Essa daqui realmente é a que serve para mim. Então tá bom, traz aqui, vamos anotar. Aí o indivíduo começa a pegar os números e diz: espera aí, mas esse aqui é o mesmo número da cruz que o senhor entrou lá, uai? Mas não é possível. Falou: vem cá, vamos conferir direitinho. Conferiu exatamente o mesmo número. O senhor está saindo com a sua própria cruz, moço, a cruz que o senhor entrou lá dentro. Oh! Quantas vezes acontece com a gente, não é não? Então, tem uma outra. Disse que todos nós recebemos uma cruz para a gente levar no ombro e tem que levar morro acima. Tem que chegar lá em cima com a cruz. Aí diz que quando a gente chega lá em cima, a gente entende por que a gente está com a cruz e que a cruz tem uma função muito importante na nossa vida, que é muito importante a cruz para nós. Aí o sujeito pega a cruz lá no pé do morro e começa a subir. E vai subindo. E, ai, meu Deus do céu. Ai, que cansaço. Eu não aguento mais isso aqui. Essa cruz é muito grande. Isso é um absurdo. Como é que botam a cruz desse tamanho para uma pessoa tão pequena como eu? Isso não é possível. E tal. E aí ele olha para o facão que ele tinha o hábito de carregar ali e pensa: eu vou cortar um pedaço. Mas aí ele olha para cá, olha para lá, vê que ninguém está olhando para ele e vai, pum, corta um pedaço da cruz. Aí a cruz fica desproporcional. Aí ele vai lá e corta mais um pedacinho aqui, mais um pedacinho ali, para a cruz ficar proporcional. Agora sim, bota no ombro. E vai caminhando, vai subindo. De repente está cansado de novo, está que não aguenta mais. Aí ele pensa: já cortei um pedaço mesmo, eu vou cortar outro. Se ninguém estiver vendo, né, ninguém vai saber mesmo. E pum, corta mais um pedaço da cruz, corta lá na outra ponta aqui de novo. Aí cortou um pouco do ponteiro também, porque o ponteiro já está ficando desproporcional. E vai caminhando de novo e, bom, cortou a cruz várias vezes. E aí, quando ele olha lá, finalmente eu estou chegando. Aí ele vê que tem outros que estão chegando também de outros lugares com as cruzes. Aí, quando ele chega lá em cima, ele olha, tem um abismo na frente dele. E ele olha o outro que chegou com a cruz do lado dele, e o sujeito que chegou olha para a própria cruz, olha para o abismo, cata a cruz e joga. E a cruz cai e, pum, vira uma ponte. E o cara atravessa. E a cruz se dissolve imediatamente. Aí ele olha para a cruz dele, olha para o abismo, a cruz não serve mais para ele atravessar. Sabe o que a história católica diz? Que ele tem que voltar lá embaixo para pegar outra cruz para subir. Isso não é reencarnação, não? Então, olha só como é interessante, não é? As próprias histórias nos levam a pensar naquilo que acontece conosco quando a gente não sabe carregar a cruz e quer salvar a nossa situação, salvar a nossa vida, e aí a importância de a gente, não é, como trabalhador na seara do Cristo, carregar a nossa própria cruz. Deus não compara uns com os outros. Ele não estabeleceu esse tipo de lei. A lei é uma lei que regula a existência de todo mundo e as nossas relações com os demais. Essa lei não nos pede para nos comparar com ninguém. Então, não há por que a gente se sentir miserável em relação ao semelhante. Nós não sabemos as dores que o outro sofre.
o quanto ele está se maquiando para se apresentar, o quanto ele está usando Facebook. Outro dia, a minha mulher mostrou para mim, disse, ó, dá uma olhada aqui nessa mulher. Nossa, gente, mas era uma beldade, era ser uma deusa. No tempo lá dos antigos, ela seria uma deusa do Olimpo. Aí ela disse assim, agora deixa eu te mostrar a foto real dela, porque estava photoshopada. Quando ela mostra a foto real, todo mundo, gente, tem suas limitações, é bonito no aspecto e tem coisas que não agrada no outro. E essa situação assim. Então, nós estamos hoje vivendo um momento em que, na dúvida, a gente tira, tá brigando. Agora é a hora da foto, todo mundo sorri, tira a foto, bota no Facebook, agora vamos continuar brigando. Então, é mais ou menos isso, né, que acontece com muita gente, infelizmente, né? A gente faz esse exagero, mas infelizmente é o que acontece. Sorria para a foto. As dores não podem aparecer. Então vamos lá, photoshopar o corpo, que não existe mulher desse jeito no mundo, nem homem belo, que é o Adonis lá né, dos deuses antigos, não existe também. E toda pessoa, o Divaldo uma vez disse assim, o rapazinho ou a mocinha olham para o outro e fica encantado. Ai, eu amo! Dá uma paradinha, imagina aquela pessoa daqui a 80 anos. Imagina como ela vai estar. Se continuar amando é porque é amor de verdade mesmo. Então, a gente precisa prestar atenção, né, nessas coisas do mundo material, que são todas transitórias. Todos nós somos transitórios nesse mundo. Agora, nós, na essência, somos seres imortais. Não eternos, eterno é Deus. Mas desde que Deus nos criou, nós não morreremos nunca mais. Agora, a personalidade ficará no túmulo. Eu não quero ouvir. Muito bem. Tem alguém falando aí no iPhone? Fecha o Caramba, iPhone, por favor. Eu não tenho aqui poder para você fechar o também iPhone, tem não. uma fala minha para quê? Quem está administrando, por favor, fecha esse iPhone. Estou fechando. Beleza, obrigado. Às vezes a gente abre sem querer, né? Bom, muito bem. Se vocês tiverem alguma pergunta, a qualquer momento, tá bem? Nós já estamos chegando aqui ao que a gente pretende com o tema. Aí vocês têm que colocar, inclusive, deixa eu olhar a questão de horário, que a gente começa a falar e o tempo vai embora, né? Então nós temos alguns minutos ainda. Então, olha aqui, o que acontece? O verdadeiro trabalhador na seara do Cristo, ele carrega a própria cruz, então. Ele sabe que Deus não nos compara com os outros, que a comparação é nossa, de nós mesmos, conosco mesmo, o que eu fui ontem, o que eu estou sendo hoje, o que eu quero ser amanhã, o que é que eu estou fazendo para ser melhor amanhã. Por menor que seja, sempre será suficiente para cruzar o abismo, a cruz que nós estamos levando. Então, a cruz nos é colocada conforme as nossas possibilidades. Nunca é mais pesado do que a gente pode. E isso é símbolo, né, gente? Nunca haverá um desafio na vida que a gente não possa enfrentar. Quando a gente acha que não pode enfrentar, nós estamos dizendo que Deus é injusto. E Deus não é injusto. Nós estamos acusando a Deus de ter cometido um erro com a gente. Deus não comete erros. Então, quem está se equivocando somos nós mesmos. A nossa rebeldia atrasa o nosso processo evolutivo. Então, é preciso que a gente seja sincero com a gente mesmo. Cada um seja sincero consigo mesmo. Utilizar, então, a vida física para construir o progresso espiritual. E aos olhos do mundo, nós estaremos perdendo a vida física, gente. Rapidamente eu conto para vocês. Tem um familiar que insistia muito. Queria porque queria que eu fosse num happy hour. É a sexta-feira, depois do horário do trabalho, se encontrava lá num barzinho e dizia: você não é sociável, você nunca está com a gente. Aí, um belo dia, de tanta essa familiar me importunar, eu decidi que ia então lá. Entrei no tal do barzinho lá com eles, nos sentamos e eu pedi o meu refresco e eles pediram as bebidas que eles queriam pedir. E eu estava já com o meu refresco, estava começando a tomar o meu refresco lá e de repente, algo me chamou a atenção. O garçom estava preparando uma bandeja com bebidas várias para servir para as pessoas que tinham pedido. E eu olho na frente dele um espírito totalmente negro. Ele estendia a mão, cada copo que ele colocava, o espírito estendia a mão, assim saía um jato de coisa escura e caía dentro do copo. Eu me assustei com aquilo e comecei a orar. O que é que aconteceu naquela hora que eu comecei a orar? Vocês sabem?
Pensa num ambiente que está completamente escuro, um ambiente que tem aquela névoa, que as pessoas não estão nada preocupadas com questões de espiritualidade, né? Elas estão lá para se divertir, não é? Então, naquele momento, uma luzinha se acendeu. E o espírito que estava lá fazendo, né, a contaminação das bebidas conforme o seu interesse, ele olhou para mim com o olho arregalado e falou com uma voz soturna, que eu não vou repetir, que até assusta, e perguntou: o que você está fazendo? Eu disse: estou orando. Ele disse: aqui não é uma igreja. Aqui é o meu domínio. Se você quiser rezar, orar, você saia daqui e vá para a igreja. Aí, naquele momento, eu disse para o familiar: olha, me lembrei que eu tenho um compromisso. Vou precisar sair. Depois eu te explico, viu? Depois eu te explico, mas eu vou precisar sair agora. Aí paguei o meu refresco, que ficou lá sem tomar, e ó. Aí depois eu disse para o familiar: nunca mais me convide. Porque você não vê, provavelmente, mas eu vejo. E o que eu vi não me agradou nada. E eu não quero que se repita. Se você quer continuar indo lá, a questão é sua. Eu não vou mais. Se quiser se encontrar, vamos nos encontrar num restaurante, num lugar neutro, num parque, para um piquenique, mas no barzinho, nesse tal, não vou nunca mais. Então, gente, a coisa às vezes é complexa para nós. Vamos então aqui para a nossa conclusão. Nós falamos lá no começo, e um dia o Cristo falou: quem quiser salvar a vida, perdê-la. Mas aquele que renunciar à vida por amor de mim, por amor da essência divina, por amor ao Cristo interno que todos nós temos, que está esperando ser desenvolvido, se manifestar, quando nós conseguimos resolver as questões do campo material, então ele vai se manifestar em plenitude, como acontecia com Jesus. Então, nós vamos nos lembrar, para finalizar, daquele homem que era muito rico, muito rico. E um dia, como ele tinha muitos empregados, muito campo, muito cultivo, houve uma colheita excepcional, excepcional. E ele então olhou para aquilo e disse: eu não sabia o que fazer. Os celeiros estavam já abarrotados. Aonde ele ia colocar tudo aquilo? Aí ele pensou: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esses celeiros que eu tenho, vou mandar construir outros maiores ainda. E aí vou mandar colocar tudo que eu tenho, tudo que está sendo colhido nesses celeiros. E assim ele fez, ele era poderoso, tinha muito recurso, botou gente para trabalhar lá e mandou brasa. E aí botaram tudo dentro dos celeiros dele, quando estava tudo bonitinho, arrumado, ele disse assim: ah, minha alma, aí tens, come, goza, bebe. E aí lá diz que é a voz de Deus que ele ouviu a voz da própria consciência dizendo para ele: insensato que és, nesta mesma noite tomar-te-ão a alma, para que te servirá tudo isso que acumulaste? Vamos entender à luz do Espiritismo. Gente, nós somos convidados a carregar a cruz da pobreza e a cruz da riqueza, nas múltiplas reencarnações. E a cruz da situação intermediária, muitas vezes também. Então, vamos lá, o indivíduo estava carregando a cruz dele, levando tudo aquilo, né? E como é que ele ia conservar tudo aquilo? Para que será que aquilo tudo estava sendo acumulado? Bom, acontece que ele ouviu a voz da consciência, ele acumulava tudo para satisfação pessoal. Estava caindo na primeira tentação do capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus no deserto, que nunca aconteceu, porque aquilo é uma parábola do capítulo do 15 da Gênesis. Allan Kardec diz que aquilo é uma parábola. E é uma parábola mesmo, que algum dia a gente pode examinar com vocês. Linda parábola. Então, ali naquele momento, o indivíduo estava caindo naquela tentação de transformar pedras em pão e acumular o pão e não dividir com ninguém. Então, o que acontece? O que é a alma? Olha como o Espiritismo precisou vir para a gente entender as palavras do Cristo. O que é a alma? É o espírito encarnado, não é isso? Está no Livro dos Espíritos. O que é a alma? É o espírito encarnado. Então, tomar-te-ão a alma é: você desencarnará. Você não estará mais no corpo de carne. Para que te servirá tudo isso que acumulaste?
Insensato que és, não sabes aproveitar os bens que está chegando às tuas mãos. E aí vale, gente, os recursos da inteligência, o nosso tempo, tudo quanto é recurso, são os talentos que nós vamos recebendo. A lição está no Evangelho de Jesus, aliás, está tudo no Evangelho do Cristo. E a gente não encontra quando a gente ainda não sabe ler o Evangelho. Mas as respostas estão todas lá, repetidas muitas vezes. Ora na forma de um ensinamento para os discípulos, ora na forma do diálogo com uma pessoa em particular, ora num discurso para o público em geral, ora numa parábola, e repetido várias vezes, porque a essência é uma só. Nós somos seres imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, fomos submetidos às provas para desenvolver as nossas capacidades e nos aproximar de Deus, nosso Pai. Simples e, ao mesmo tempo, profundo, porque quando nós entendemos isso, tudo fica mais simples para a gente caminhar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Vamos ver se tem alguma pergunta aí no tempo para a gente atender, ou se não, nos informe que a gente faz mais algum comentário relacionado com o assunto, que o assunto, naturalmente, é muito profundo e a gente pode fazer mais aprofundamentos. Temos perguntas? Como é que é o nome do centro mesmo, gente? Spiritist Group of Salt Lake City. Eu não entendi. É o Grupo Espírita de Salt Lake City, mas é em inglês. Spiritist of Salt Lake City. Ok, estou aguardando se tem pergunta. Alguém do online tem alguma pergunta? Alguém daqui tem alguma pergunta? Não? Se ninguém tem pergunta, então a gente vai fazer as nossas vibrações e a nossa prece. Carlos, pode se despedir de todo mundo. Muito obrigado pela sua palestra, foi muito boa e as últimas palavras são com você. Ok, as nossas últimas palavras são de gratidão sempre. Gratidão a vocês que nos convidaram, queremos agradecer muito e gostaríamos, Isabel, de em algum momento a gente conversar um pouquinho mais. Eu gostaria de conhecer mais a experiência de vocês, tá bem? E a gente tem um trabalho muito ligado ao exterior, não é? Nós já vivemos em 8 países diferentes, com esse que a gente está vivendo, né? Agora é o 8º, contando com o Brasil, e a gente ajudou a fundar casas espíritas em muitos lugares, e sempre nos perguntávamos quando é que surgirá um centro espírita em Salt Lake City. E aconteceu. Então, nós gostaríamos de conversar sobre o assunto, né? E ver aí, porque a gente troca figurinhas. A Kemi, naturalmente, também tem esse desejo, né? E nós conversaremos, então, oportunamente, se vocês considerarem interessante isso, tá bem? E agradecer a todos vocês, a atenção, o carinho, e estamos à disposição. Nós continuamos aí no trabalho, a Kemi está dando tchauzinho ali. E para vocês saberem, a Kemi chegou ontem à noite, nos visitando aqui em Brasília, né? E estará retornando para São Paulo, onde tem a família dela, no dia 30, e depois retorna para Lake Isabella, que ela vive lá na Califórnia, em Lake Isabella. Né? Ok? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Tá bem, Carlos. Obrigada mais uma vez. Eu sei que você precisa se retirar. Muito obrigada, viu? Tenha um bom domingo. Obrigada. Ok. Abraço para todos. Tchau, gente.